Jesus, eu agradeço a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. As escrituras que nós vamos usar está em Mateus, capítulo 26, no versículo 26 e no versículo 28, que diz assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Então tomou o cálice, deu-lhes graça e ofereceu, dizendo: Bebei dele, todos vós. Este é o meu sangue, da aliança, que é derramado para muitos, para o perdão dos pecados. Aleluia. Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu. Isso sombreou a morte e a paixão de Cristo com todos os tormentos de seu corpo e alma. Aprove ao Senhor que o esmagasse, como está em Isaías 53, no versículo 10. Então você vê que quando o Senhor Jesus celebrou a ceia, os discípulos não entenderam absolutamente nada, porque ele falou que estava derramando seu sangue, dando a sua carne para que eles viessem a beber do seu sangue, comer do seu pão. Então, amados, eles não entenderam, né? Só mais ali na frente que eles começaram a entender. Quando as especiarias são machucadas em seguidas, elas enviam um doce sabor. Então, quando Cristo foi ferido na cruz, ele enviou uma doce fragrância. O corpo de Cristo crucificado foi a quebra de uma caixa de ungumento precioso que encheu o céu e a terra com seu perfume. Amém? Então você vê que o Senhor Jesus teve que ser esmagado por causa de mim e por causa de você, para que nós viéssemos a ter perdão dos nossos pecados. Então a pergunta é: qual a causa do sofrimento do Senhor Jesus? O que causou esse sofrimento terrível do Senhor? Certamente, não para qualquer desejo próprio. O Messias será cortado, mas não para si mesmo, como está em Daniel 9:26. No original, ele será cortado e não há nada nele. Isso não há causa nele, porque ele deveria sofrer. Por que então seu corpo, abençoado, foi machucado? Era pelos nossos pecados. Ele foi ferido por nossas transgressões, como está em Isaías, capítulo 53, no versículo 5. A palavra hebraica para ferido tem uma dupla ênfase, ou pode significar que ele foi perfurado como um dardo, ou que ele foi profanado. Ele foi usado como uma coisa vil, uma coisa comum. Ele foi ferido por nossas transgressões, de modo que se a pergunta nos foi feita, como uma vez colocado a Cristo, profetiza-nos quem foi que te feriu, como está em Lucas 22:64. Amém? Então você vê que abusaram do Senhor Jesus, se aproveitaram do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus naquele momento estava como um cordeiro santo, ele era muito santo, sem pecado, sem causa nenhuma. Não havia nenhum motivo para ele estar passando por aquilo, está sendo esmagado, está sendo pisoteado, sendo que ele era santo, o próprio Deus. Então, qual a causa desse sofrimento? A causa desse sofrimento, amados, é os nossos pecados. Ou seja, o Senhor Jesus foi o nosso substituto. Ele morreu no nosso lugar. Então, é uma coisa muito, muito misteriosa, né? Um ser sem nenhum valor, sendo ser humano, não tendo nada por oferecer para o Senhor. Você vê o Senhor Jesus ali dando a sua vida por nós na cruz e eles ali zombando dele, puxando a barba dele, batendo na face dele e ainda perguntando: profetiza quem foi que te bateu. Quer dizer, abusando do nosso Senhor, né? Isso é muito grave. Em breve podemos responder que foram os nossos pecados que o feriram,
Nosso orgulho fez Cristo usar uma coroa de espinhos. Como Zípora disse a Moisés: "O marido sangrento és para mim." Êxodo 4:25. Assim diga Cristo à sua igreja: "Uma esposa sanguínea foste para mim, custou-me o sangue do meu coração." Então você vê que hoje, amados, o Senhor Jesus, quando ele pede para a igreja obedecer a sua palavra, pede para a igreja andar em arrependimento e santidade, porque ele pagou um preço de sangue por cada um de nós, por cada alma. Então, amados, nós precisamos valorizar o Senhor. Você vê que hoje as pessoas têm tratado o Senhor com desrespeito, porque têm tratado o Senhor Jesus como se fosse o irmão mais velho, o irmão mais novo, o irmão do meio, e não têm dado a ele a honra devida, o amor devido. Amém? Quanto ao sofrimento de Cristo na cruz, observe. Em primeiro lugar, foi uma morte amarga. Ele estava machucado, ferido. Os próprios pensamentos, seu sofrimento, colocaram-no em agonia, como está em Lucas 22:44. Estando em agonia, ele orou mais fervorosamente, ele suou, por assim dizer, grandes gotas de sangue caindo no chão. Ele estava cheio de tristeza. A minha alma está extremamente triste até a morte, como está em Mateus 26, no versículo 38. Amém? Então ele estava numa tristeza muito terrível. Eu não sei se você já passou por alguma tristeza, sabe? Que a dor não é física e a dor é espiritual, é no seu coração. Não sei se você já sentiu a dor no seu coração, uma dor terrível. Você não tem explicação, é uma dor muito triste, né? É uma tristeza muito grande. Então foi uma morte amarga, porque não foi o pecado de um ser humano, mas o pecado de toda a humanidade, daquele que nasceram e ainda ia nascer, e estava sobre o Senhor. Em segundo lugar, foi uma morte prolongada. Era mais para Cristo sofrer uma hora do que para nós ter sofrido para sempre. Sua morte foi prolongada. Ele ficou 3 horas na cruz. Ele morreu muitas mortes antes que pudesse morrer. Então você vê que ele teve a sua morte prolongada. Ele sofreu mesmo. Você vê que a palavra do Senhor diz que ele foi pregado, cravado, seus tendões, sua parte sensível do seu punho, do seu pé, foi cravado naquela cruz. E começou a desidratar o seu corpo. O Senhor Jesus começou a ficar muito desidratado. E todo o seu sangue escorrendo. Você vê que quando ele foi transpassado com a lança, já não tinha mais sangue, já tinha derramado todo o seu sangue. Então, o Senhor Jesus derramou todo o seu sangue por nós, naquela cruz. E em terceiro lugar, foi uma morte por sinal. Suas mãos, seus pés foram pregados, quais partes estando cheio de tendões e, portanto, muito sensível. Sua dor deve ser mais aguda e muito aguda, até ter a flecha envenenada da ira de Deus que atirou em seu coração. Foi a terrível catástrofe causou esse clamor sobre a cruz. Então o Senhor Jesus ali, numa agonia tão grande, ele clamou: Deus meu, por que me abandonaste? A justiça de Deus estava agora diminuída, a dívida. Cristo sentiu as dores do inferno, embora não localmente, mas equivalente. Na ceia do Senhor, vemos essa tragédia agiu diante de nós. Então, naquela ceia que o Senhor Jesus estava celebrando, foi então ali colocada, amados, né? Todo o sofrimento, o que ele iria fazer. E ele falou: Este é o comer do meu pão. Quer dizer, o corpo do Senhor Jesus foi partido, foi moído. E bebei do meu sangue, porque foi derramado todo o sangue do Senhor. Amém?
Em quarto lugar, foi uma morte vergonhosa. Cristo foi colocado entre dois ladrões, como está em Mateus 27, 38. Era como se ele tivesse sido o principal malfeitor. Bem poderia a lâmpada do céu retirar a sua luz e se mascarar com trevas, como corando para contemplar o sol da justiça em um eclipse. É difícil dizer qual era maior, o sangue da cruz ou a vergonha da cruz, como está em Hebreus 12, 2. Então, amado, o Senhor Jesus foi abusado, foi envergonhado, né? Eles zombaram dele, ele estava ali na cruz morrendo por nós e nós ainda ali desafiando o Senhor, provocando o Senhor, dizendo: se tu és o filho de Deus, então desce daí, salva a ti mesmo. Tu não disseste que era o filho de Deus. Se fosse mesmo o filho de Deus, você não estaria aí. E o Senhor Jesus, ali em tremendas dores, olhava e dizia: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Amém? Em quinto lugar, foi uma morte por causa disso. Deuteronômio 21, 23. Esse tipo de morte foi considerado extremamente abominável. Mas o Senhor Jesus passou por isso. Ser feito uma abominação, uma maldição por nós, amados. Então você vê que o Senhor Jesus, ele passou por isso. Ele não precisava, mas ele passou por isso por causa de nós. Por causa de nós, ele morreu naquela cruz. Ele desceu dos céus. Então, olha para você ver o amor que o Senhor Jesus tem por mim, por você. E ele é a causa de nós ainda estarmos vivos. Você vê que outro dia nós estávamos fechados numa pandemia terrível. Você vê que andávamos de máscara e chegou um ponto tão crítico que a gente pensava assim: será que a vida vai voltar ao normal? Será que eu vou estar vivo? Será que eu também vou morrer? Porque um monte de parente morrendo, um monte de pessoas conhecidas morrendo de repente, mas a sua vida e a minha vida foi preservada. Então é esse amor que o Senhor tem por nós. Foi esse amor que o levou para a cruz. Amém? Em sexto lugar, além disso, considera a doçura para nós o sofrimento de Cristo, a nossa cura. Pelos seus açoites fomos curados, como está em Isaías 53, 5. A crucificação de Cristo é a dobradiça sobre a qual a nossa salvação gira. Uma primavera do Evangelho alerta para refrescar os pecadores. Com efeito, o sofrimento de Cristo é um leito de morte cordial. É o antídoto para expulsar todo o medo. O pecado é um problema. Cristo venceu isso por nós. O que significa Cristo tomar o cálice? Então, isso significa o Senhor ter tomado o cálice. Tomou a morte no nosso lugar, amados. Para que hoje nós viéssemos ter o privilégio de nos arrepender dos nossos pecados e nós se preparar para a sua vinda, se preparar para a eternidade. Porque caso contrário, nós não teríamos nenhuma chance de entrar no céu, porque o pecado, ele é a causa de todo sofrimento. O pecado é a causa do sofrimento de toda a humanidade. A doença, a miséria, as traições, tudo é o pecado, amado. Se não fosse o pecado, não teria isso. As pessoas se entorpecem com o pecado. O pecado vai entorpecendo. De repente, um pai de família está largando a sua família, largando a sua esposa querida, seus filhos, por uma mulher que não tem nada a oferecer, que vai ficar com ele aí 30 a 60 dias e vai chutar ele vai perder seus filhos, sua família, seu emprego. Então, as coisas dessa vida, amados, não tem valor se tiver pecado. O pecado só destrói, corrói. Você vê que é o pecado que corrói os casamentos, é o pecado que corrói a saúde, tudo, né? A taça é figurativa do vinho, por isso Cristo significou o derramamento do seu sangue na cruz.
Quando seu sangue foi derramado, agora a videira foi cortada e sangrada. Agora era o lírio dos vales atingido de cor roxa. Isso foi para Cristo um copo de espanto, como está em Ezequiel 23:33. Mas para nós, um cálice de salvação. Quando Cristo bebeu este cálice de sangue, podemos realmente dizer que ele bebeu um brinde ao mundo. Então foi por causa desse sangue que hoje nós temos essa oportunidade de buscar o reino celestial. Era sangue precioso, como Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Neste sangue vemos o pecado totalmente punido e totalmente perdoado. Bem pode o cônjuge dar a Cristo o seu vinho temperado e o seu suco de sua romã. Cântico dos Cânticos 8, versículo 2. Quando Cristo lhe deu um rascunho de seu sangue quente, com seu amor perfumado com a natureza divina. Este é o meu sangue da aliança, que é derramado para muitos, para perdão dos pecados. Este é uma misericórdia de primeira magnitude, a bênção coroada. Quem perdoa as tuas iniquidades, que te coroa com benignidade, como está em Salmo 103, versículo 3 e 4. Quem tem esta carta concedida está com o nome escrito no livro da vida. Feliz quem a transgressão é perdoada, como está em Salmos 32, versículo 1. Sob esta palavra, perdão do pecado, são compreendidas todas as bênçãos celestiais, justificação, adoração e a glória em relação aos quais benefícios podemos chamar a ser do Senhor, a festa da cruz. Amém? Então, você vê que o Senhor Jesus, ele celebrou a nossa vitória sobre o pecado, sobre a cruz. Ele pagou todo o preço por nós. Amém? Veja nesse texto como um espelho o amor infinito de Deus sendo exibido. Eis o amor de Deus, Pai, ao dar a Cristo para ser ferido por nós, que Deus coloque tal joia em penhor e espanto dos anjos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito por amor de nós. Amém? Como está escrito em João, capítulo 3, no versículo 16. É um exemplo de amor sem paralelo. É uma expressão muito maior de amor em Deus dar o seu Filho para morrer por nós, do que ele tivesse absolvido voluntariamente a dádiva de perdoar nossos pecados sem que houvesse nenhum preço. Amém? Então, houve um preço, e o preço foi a morte do próprio Senhor. Amém? Era uma expressão muito maior de amor em Deus dar o seu Filho para morrer por nós, do que se ele tivesse perdoado sem nenhum sacrifício. Se um sujeito é desleal ao seu soberano, argumenta, mas o amor do rei para dar o seu próprio filho para morrer por esse sujeito, que para perdoar livremente o errante, então quer dizer, você vê, o Senhor, ao invés de perdoar o pecado, ele deu o seu filho por nós. Amém? Que Cristo deve sofrer a morte. Senhor, Senhor, me amou mais do que a ti mesmo, pois desististe da tua vida por mim. Aleluia. Então, amados, você vê que maravilha que é o amor de Deus por cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deve morrer como o maior pecador, tendo o peso dos pecados de todos os homens impostos sobre ele. Acolheu o maior amor. E ele surpreende todos os anjos dos céus. Então, todos os anjos dos céus ficou surpreendidos. Por quê? Porque foi por nós que o Senhor Jesus morreu. E não foi pelos anjos que caíam um dia. Né? Anjos que tinham muito mais a oferecer a Deus do que a nós. Amém, amado? Que Cristo deve morrer livremente. Eu dou a minha vida. João 10:17. Não havia lei para coagi-lo, nenhuma força para obrigá-lo. É chamado a oferta do corpo de Jesus. Hebreus 10:10.
nada podereis prender a Jesus à cruz, mas ele doou o seu amor. Amém? Então, não havia nada que pudesse fazer o Senhor Jesus ir para aquela cruz se não fosse pela sua própria vontade. Ninguém poderia obrigá-lo. Ninguém poderia e pode tirar a vida dele, mas ele a deu, a entregou por nós. Amém? Que Cristo deve morrer por tal como nós, o que somos. Não só vaidade, mas inimizade. Quando estávamos na rebeldia, ele estava morrendo por nós. Quando tínhamos armas em nossas mãos, então ele tinha lança em seu lado. Mas Deus demonstra o seu próprio amor por nós nisto. Enquanto éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, como está em Romanos 5:8. Amém? Então, quando nós éramos ainda pecador, estávamos na iniquidade, o Senhor estava morrendo por nós. Muitos de nós nem tinham nascido ainda, e todos os pecados que nós iríamos ainda cometer, o Senhor já estava carregando na cruz para que nós não viéssemos aí para o inferno. Amém? Que Cristo morreu por nós quando ele não poderia esperar ser melhorado por nós. Fomos reduzidos à pobreza. Estávamos em tal condição que não poderíamos merecer o amor de Cristo, nem requintá-lo. Para Cristo morrer por nós, quando estávamos em um fluxo tão baixo, era próprio amor de Deus. Um homem estenderá a bondade a outro enquanto for capaz de relutá-lo. Mas se ele está caído para decair, então o amor começa a afrouxar e esfriar. Mas quando fomos engolidos pela miséria e caímos em decadência, quando perdemos a nossa beleza, manchávamos nosso sangue e gastava nossa porção, Cristo morreu por nós. Ó amor incrível, que pode engolir todos os nossos pensamentos. Amém? Que Cristo não se arrepender de seu sofrimento. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito, como está em Isaías 53:11. É uma metáfora que alude a uma mãe que, embora tendo sofrido muito, não se arrepende quando vê a criança trazida à luz. Assim, embora Cristo teve duras dificuldades na cruz, ainda assim ele não se arrepende dela, mas pensa todos os seus sofrimentos bem concedidos. Ele ficará satisfeito. A palavra hebraica significa tal saciedade, como o homem que tem algum banquete doce. Amém? Então, amados, assim como uma mãe, né? Ela sofre tanto na gestação, ela começa a gestação complicada, e ela vai, e ela sofre, e no dia do nascimento da criança ela quase vai junto, né? Um sofrimento terrível, terrível, terrível. Mas quando ela olha para aquela criancinha lá, ela olha aquele sorrisinho, aquele olhinho querendo abrir, aquela mãozinha mexendo, aquele chorinho, ela se sente satisfeita e não se arrepende de ter engravidado e ter tido aquela criança. Então foi assim o Senhor. Ele, embora sofreu uma dura morte na cruz, mas quando ele olha para você, interessado em aprender, em querer se preparar para ir para a eternidade, em querer se arrepender, em querer vencer as adversidades desse mundo. Amém? Então, nós nessa vida também passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, momentos de extremo desânimo e momentos de tristeza também. Não igual ao do Senhor, mas alguma coisa, né, que nos entristece. Então, quando você se vê no desânimo ou triste, olha para Cristo. Olha para a cruz e veja que ela está vazia. Veja que o Senhor, ele venceu a morte e ressuscitou. Então, o segredo da felicidade é olhar para o Senhor. Amém? Entenda que ele sofreu muito mais. O que nós sofremos não é nada. Então, vamos olhar para Cristo, obter força dele para vencermos também. Amém? Que Cristo deve morrer por nós em vez de pelos anjos caídos. Era criaturas de uma extração mais nobre e de toda a probabilidade poderia ter trazido maiores receitas de glória.
a Deus. No entanto, que Cristo passasse por aqueles vasos de ouro e nos fizesse terrões da terra em estrela de glória. E esse é o amor de Cristo pelo ser humano. Então você vê que os anjos caídos, o Senhor não morreu por eles, né? Embora eles fossem de uma classe mais nobre, foram anjos, estiveram lá com o Senhor. Mas nós que fomos feitos da terra, do pó da terra, como nós lemos no texto, um simples terrão de terra sem nenhum valor. E o Senhor morre por nós para nos fazer joias preciosas na eternidade. Amém? Para nos fazer brilhar na eternidade. Então você vê que aqui nessa terra é apenas uma sombra, é apenas um vento, é uma passagem, mas a nossa eternidade está no céu. Então passamos por aflições, passamos por problemas, mas nós precisamos manter a nossa obediência, a nossa fidelidade, fugindo do pecado. Porque a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. O pecado é uma tristeza, o pecado é um sofrimento. Se você for olhar para a sua vida e ver o seu sofrimento, se você fizer uma trajetória, uma retrospectiva da sua vida, você vai ver que todo o pecado que você cometeu voltou para você de uma certa forma. Ainda que você não pare para pensar, mas se você fizer uma análise, tudo que você plantou, você colhe hoje em dia. E você vai continuar colhendo até que termina aquela colheita, aquele pecado. Mesmo que você se arrependa, mas você ainda, muita coisa você vai ter que colher ainda. Porque é a lei da semeadura, né, amados? Está escrito, tudo que o homem plantar, ele ceifará, ele colherá. Então colhe. Amém? Se você se arrepende, o Senhor tem a misericórdia de brandar, pelo menos para você. Não é verdade? Agora, se você não se arrepende, não anda em santidade, não foge do pecado, você continua a plantar a iniquidade. Então, vamos supor, você tem uma terra e você plantou espinho enganado. E você começou a colher aquilo, você se machucou todo. Então, você tem que recolher aquilo, tirar todo aquele espinho da sua terra e nunca jogar bem longe e ficar bem longe daquela semente. Agora, você imagina, você continuar plantando, então você vai continuar sofrendo. Amém? Mais um passo de amor de Cristo, pois somos as águas do santuário, sobe mais alto que o amor de Cristo. Não cesse na hora da morte. Escrevemos em nossas cartas, seu amigo até a morte. Mas Cristo escreveu em outro estilo, seu amigo após a morte. Cristo morreu uma vez, mas ama para sempre. Ele nunca nos retira a sua afeição. Ele está preparando as mansões para nós. João 14, no versículo 2. E ele estará intercedendo por nós. Hebreus 7, 25. Ele terminou morrendo, mas ele não terminou de amar. Que amor estupendo é este, que pode meditar sobre o seu amor e não estar em êxtase, que você experimente o amor de Cristo, embora seja tão grande que você nunca vai entendê-lo e compreendê-lo. Efésios 3,19. Quando você vê Cristo quebrado na ceia do Senhor, pense nesse amor. Veja então que afeição inteira devemos suportar a Cristo, que nos dá o seu corpo e sangue na ceia. Se ele tivesse algo para se separar de maior valor, ele teria nos concedido. Ele se entregou por nós para nos redimir. Números 2, 14. Ó, que Cristo esteja mais próximo de nossos corações, que ele seja nossa árvore da vida e não desejamos nenhum outro, que ele seja nossa estrela da manhã e que nos alegremos em nenhuma outra luz. Com a beleza de Cristo, assim é a sua generosidade, devemos fazê-lo e ser amados por nós. Amém, amados? Então, precisamos, amados, valorizar esse amor. Amém? Nessa vida passamos por muitas adversidades, mas num momento difícil, olha para Cristo. Você está desanimado? Olha para Cristo. Você está triste? Olha para Cristo. Você está passando por um problema de enfermidade? Ele levou sobre si as nossas dores.
Amém? Então se arrependa. Ouça o decreto de cura dos poderosos profetas do Senhor e receba a sua cura. Amém? Para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que cesse a maldição, porque o pecado é uma maldição. E enquanto você pratica o pecado, essa maldição vai só te corroendo, corroendo, corroendo. Como que você para a maldição do pecado? Quando você se arrepende, você deixa o pecado. Então aquela maldição ela para. Amém? Ela começa a cicatrizar, começa a desaparecer lentamente. Você ainda vai colher, mas colheu, acabou. Mas se você continuar no pecado, então nunca você vai sair da maldição do pecado. Você sempre vai receber o salário do pecado. Quanto mais você trabalhar para o pecado, trabalhar no pecado, você vai receber o seu salário. E o salário do pecado é a morte. Duas mortes, a morte física e a morte eterna, a separação de Deus. Amém? Que todos possam meditar sobre isso, que todos possam valorizar o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário por nós e que você possa verdadeiramente, no poderoso nome de Jesus, se alegrar, você possa olhar para a cruz de Cristo e não desanimar e se arrepender dos seus pecados e fugir do pecado, porque o pecado é a causa de todo sofrimento. Eu agradeço mais uma vez a todos no poderoso nome de Jesus. Amém. Shalom.